Olá, meus irmãos, a paz de Yeshua HaMashiach. Amém. Nós estamos aqui para iniciarmos mais uma matéria onde vamos estar estudando em nosso Instituto Sefta Demni. Nós terminamos com a matéria de eclesiologia. Agora vamos entrar aqui, angelologia. Vamos estar aqui 3 meses estudando sobre angelologia. Então hoje vamos começar a nossa aula falando sobre a doutrina dos anjos. Que Deus abençoe a todos. Algumas pessoas, alguns alunos que quiserem adquirir o nosso material, é só entrar em contato com o nosso instituto. E quem quiser fazer o curso conosco, tá? É só entrar em contato. Olha aí no canal, aí no YouTube aí que tá. Aí tem o telefone, tem as facilidades para comunicar conosco. Lembrando que se alguém quiser assistir os nossos vídeos aulas no YouTube, é gratuito, viu? É gratuito os vídeos. Agora, se você quiser adquirir o material, é num preço bem em conta que cabe dentro do seu bolso. E se quiser fazer o curso conosco, que o nosso curso é médio avançado, é um curso avançado, é a nível de bacharel, só não é um bacharel, mas é a nível de bacharel, tá? Então é só nos procurar, tá bom? Deus abençoe a todos. Então vamos para a página de número 1. Página de número 1. Falando de angelologia. O que é angelologia? Angelologia é a doutrina dos anjos. A doutrina dos anjos. Introdução. A doutrina dos anjos é fundamentalmente o estudo dos ministros da providência de Deus. São os agentes especiais de Deus. Como em toda a doutrina, há uma negligência muito grande neste assunto nas igrejas e entre os teólogos, que chegam até rejeitá-la. A angelologia é considerada pelos estudiosos contemporâneos como a mais notável e uma das mais difíceis matérias. A angelologia foi o marco na implantação de grandes seitas e heresias do mundo atual. Então está aqui porque que esta doutrina dos anjos, a angelologia, ela é considerada pelos estudiosos contemporâneos como a mais notável e difícil das matérias. Um dos pontos principais é porque, por causa da angelologia, doutrina dos anjos, que surgiu muita implantação
muitas implantações de grandes seitas e heresias no mundo atual, porque muitos fundadores de seitas, eles alegam que eles fundaram aquela seita porque tiveram a visão de um anjo. O anjo chegou para eles e dialogou com eles ali, falou com eles que era para eles organizar ali, implantar uma organização, uma seita, e ditou até a doutrina que ele ia colocar naquela seita. E aí foi surgindo grandes seitas, a qual existe muitos seguidores e uma heresia muito grande que vem chocando com as doutrinas da Bíblia Sagrada no mundo atual. Então, por isso, vale a pena estudar sobre este assunto, porque aqui nós vamos debater também as heresias, né? Vamos estar ensinando e vamos estar debatendo também contra as heresias. Muito bem. Vejamos então 3 aspectos de negligência desta doutrina. 3 aspectos de negligências desta doutrina. Primeiro, desde a antiguidade, os gnósticos prestavam adoração aos anjos. Gnóstico aqui era uma seita, viu? Gnosticismo. Então eles prestavam adorações aos anjos. Olha assim, essa seita é uma seita muito antiga, e já prestavam adoração aos anjos. Vamos ler aí Colossenses 2:18. Depois então, na Idade Média, com as crenças absurdas dos rituais de bruxaria, com culto aos anjos, e agora em nossos dias os estudos cabalísticos personalizados no meio esotérico e místico ensinam novamente o culto aos anjos. Estão ensinando novamente em nossos dias culto aos anjos. Tem igrejas aí que já estão fazendo culto aos anjos. Eu não vou dizer o nome não, mas tem uma igreja aí que quem cura o povo lá não é Jesus não. Quem cura lá é o arcanjo Miguel. Eles convidam o povo e dizem: vem, que você vai ser curado pelo poder da espada do arcanjo Miguel. Heresia, porque quem cura, quem recebeu o poder de curar foi Jesus, não foi o arcanjo Miguel não, viu? E tem uma delas aí que colocaram até o nome do santuário lá, Santuário do Arcanjo Miguel. Então não é de Jesus, não é de Deus, não, é dos anjos, é do Arcanjo Miguel. Culto aos anjos, isso é heresia. Deus não divide a sua glória com ninguém, a glória dele é somente dele. Então nós vemos aí novamente isso acontecendo, culto aos anjos por meio de bruxos sofisticados. Tem muita igreja aí que às vezes a pessoa vai lá e eles nem colocam o nome do cara lá de pastor não, é sacerdote, ou então coloca o nome dele lá, o título lá de profeta ou profetiza. Vamos lá na igreja da profetisa, vamos lá na igreja do profeta, vamos lá na igreja do sacerdote, não sabendo a pessoa que eles estão indo atrás de bruxos
Esses camaradas são bruxos, sofisticados e modernos, viu? Essas igrejas são verdadeiros centros de macumbaria, camuflado para enganar o povo. Então vamos ler Colossenses 2:18. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Isso, enganando, né? Lê de novo para nós, hein? Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Isso, é mentindo, envolvendo em coisa que não viu, falando que viu, mas não viu nada, né? Aí vai aquele monte de gente lá receber lá a imposição de mão, né? A macumbinha moderna que eles fazem lá. Vamos tomar cuidado, irmão. Vamos entender mais da palavra de Deus, sabendo que antes de tudo a existência e ministério dos anjos são fartamente ensinados nas Escrituras. A existência e o ministério dos anjos são fartamente, né? São muito ensinados nas Escrituras. Por isso não podemos negligenciar os ensinamentos sagrados. A Bíblia nos ensina, a Bíblia fala para nós. Em segundo lugar, a evidência de possessão demoníaca e adoração a demônios de forma veemente em nossos dias. O apóstolo Paulo parece travar grande luta com a grande idolatria que considerava adoração a demônios. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 19 a 21, leiamos, portanto. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Nisso, Paulo já estava pegando pesado aí, né? Exortando os irmãos e admoestando e abrindo os olhos dos irmãos para eles terem cuidado, para não participar da mesa dos demônios. Então vemos aí, nos últimos dias, esta adoração aos demônios e aos ídolos deve aumentar bastante, como está em Apocalipse 9, versículo 20 a 21. Podemos ler. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da fornicação e nem dos seus furtos. Amém. A negligência deixa de existir para dar lugar a um crescente pensamento sobre o assunto, especialmente do lado do normal,
do lado do mal, não podemos negligenciar tal doutrina. Não podemos negligenciar. A doutrina dos anjos existe. Então por isso nós vamos aprender sobre os anjos durante esses 3 meses que vamos estar aqui ensinando aqui no Instituto Sefitademeni. Em terceiro lugar, a prática acentuada do Espiritismo, que crescerá assustadoramente nos últimos dias, conduzindo homens, mulheres e crianças a profundos caminhos de trevas e cegueira espiritual, segundo 1 Timóteo 4, 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Amém. E ainda a obra de Satanás e dos espíritos maléficos, atrapalhando o progresso da graça em nossos próprios corações e a obra de Deus no mundo. Efésios 6 e 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Deveríamos querer saber mais e mais dos ensinamentos sagrados para podermos estar firmes contra as astutas ciladas deste inimigo derrotado, Satanás, o anjo caído. Romanos 16 e 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Glória. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Apocalipse 12, 7 a 9. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado da terra e os seus anjos foram lançados com ele. Isto, lê também capítulo 20, versículo 1 a 10. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou-se no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em sua testa, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado, santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque estes não têm poder à segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo
E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Amém. Sem comentário, né, irmãos? A Bíblia fala tudo, já falou tudo, né? O diabo que os enganava, e juntamente com a besta, o falso profeta, vão ser todos lançados no lago de fogo. Então está aí, nós estamos ainda na introdução de angelologia. Nós passamos agora para a página de número 2, que nós vamos definição da palavra, tá? Vamos definir agora sobre angelologia. A palavra anjo, extraída do hebraico, é malak, do Antigo Testamento, ou do grego angelos, que traduzido é angelos, tá? Não é com U, não, é com O no final. Angelos. No Novo Testamento significa mensageiro. Então a palavra angelos no Novo Testamento significa mensageiros. Os anjos são mensageiros de Deus. Então vamos encontrar anjos levando mensagens de Deus, trazendo mensagem de Deus para alguns homens. Vamos ver aí primeiro Reis 19, versículo 2. Vamos ver como que os anjos de Deus, eles são mensageiros, são agentes mensageiros para trazer mensagem de Deus para os homens. Primeiro Reis 19, versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses de outro tanto, se de certo amanhã a esta hora não puser a tua vida como a de um deles. Pode continuar? E o que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto a caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e disse-lhe: levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tocou a segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Eita glória, hein? Tá vendo? O anjo do Senhor, Elias correu, escondeu lá debaixo do zimbro, né? Correndo de Jezabel. Mas o anjo do Senhor foi lá despertar ele, e levou pão, e cozeu o pão, cozinhou o pão lá, e deu para ele comer, e falou: levanta e anda, porque é grande a sua caminhada. E ele comeu e teve força para caminhar 40 dias.
Isso é poder de Deus. Lucas 7, 24. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saístes ao ver no deserto uma cana abalada pelo vento? Continua. Mas se saístes a ver um homem trajado de vestes delicadas, e eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos passos reais. Mas o que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele que está escrito: eis que envio meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Amém. Leu o capítulo 9, versículo 52. Eis que falou: eis que enviarei um anjo adiante de vós, que preparará o vosso caminho, né? Agora, capítulo 9, versículo 52. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, para lhes prepararem pousada. Amém. Na Bíblia hebraica usa os termos Malakim, Elohim, que significa anjo de Deus. Também Malakim Adonai, anjo do Senhor. Também tem o termo Benei Elohim, que é filhos de Deus. E também a Kodeshim, que significa os santos, para se referir aos seres interpretados tradicionalmente como mensageiros angelicais, enquanto os anjos decaídos são mensageiros de Satanás. Então, vemos aí que esses termos hebraicos aí, né, é para identificar, interpretar tradicionalmente os mensageiros angelicais, tá? Mas existe também os anjos decaídos, que são mensageiros de Satanás. Então existe anjos santos de Deus, que trabalha a serviço de Deus, fazendo bem, obedecendo a Deus. Mas existem também os anjos decaídos, que são anjos de Satanás, que trabalham a serviço de Satanás. E sobre tudo isso nós vamos aprender nesta apostila. Vou passar para a página de número 3, capítulo 1, a origem dos anjos. A origem dos anjos. Vamos lá. Os anjos não existiam desde a eternidade. Eles foram criados por Deus no momento de sua criação. Podemos ver isso em não vamos ler não para ganharmos tempo. Neemias 9, versículo 6. Esse aqui nós vamos ler Salmo 148, versículo 2, e Colossenses 1, 16. Pode ler. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Amém. A Bíblia não indica com precisão, imediatamente,
a Bíblia não indica com precisão e em que parte foram criados, mas podemos entender que isso deve ter acontecido imediatamente após ter criado os céus e antes de ter criado a terra. Então, podemos entender, que a Bíblia não indica com precisão quando e em que parte os anjos foram criados, mas nós podemos entender que eles podem ter sido criados no momento após Deus ter criado os céus. Creio que quando Deus criou os céus, Deus criou os céus completo, já com os seus anjos também habitando nos céus, porque Deus não faz nada incompleto. Então creio que Deus já fez tudo completinho, e Ele criou os anjos antes de ter criado a terra. Segundo podemos ver em Jó, que nós vamos ler aí, 38 do 4 ao 7. Jó 38 do 4 ao 7. Pode ler. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas quando este rompeu e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa? Então, quando fala em Jó, quando todas as estrelas cantavam e os filhos de Deus jubilavam, tá falando de anjos. Filho de Deus aí é os anjos, e as estrelas que cantavam eram também os anjos. É de anjos que Deus aí está falando, não podemos também definir número, mas sabemos que um exército compreende grande quantidade. Uma legião compreende um número grandioso. Uma legião compreende um número grandioso. Vamos ver Daniel 7 e 10. Daniel capítulo 7 e 10. Versículo 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. E assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Lê de novo, é muito importante. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. E assentou-se o juiz e abriram-se os livros. Então o número de anjos são milhares de milhares e milhões de milhões. Podemos chamar de miríades de miríades, tá? Podemos chamar de miríades. Quantos anjos existem? São miríades de miríades. Vamos falar mais detalhada sobre isso aí. Miríade de miríades são 100 milhões vezes 100 milhões de anjos. 100 milhões vezes 100 milhões, isto é, miríades de miríades. Vamos ver em Mateus 26, 53. Vai falar de legião, algumas legiões. Mateus 23, 53.
Mateus 26, 53. 26:53. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Mais de 12. Jesus estava falando assim: olha, você não pensa que se eu orar ao meu Pai, Ele me dá aqui agora mais de 12 legiões de anjos? Então, imagina, uma legião são 6.000. Uma legião são 6.000. Quanto é 12 legiões? Quem sabe fazer a conta rápida aqui? 12 legiões, 6 vezes 12. Tem como fazer? Eu estou muito bom mesmo. Aqui não. Dá quanto aí? 72.000. 72 milhões, né? Mil. Uma legião é 6. 6 milhões. 6 mil. 72.000. 72 mil. Eu estava falando, se eu rogar ao Pai, Ele me manda agora mais de 72 mil anjos, só para auxiliar Jesus. Amém? Amém. Muito bem. Deus certamente criou todos de uma só vez. Não existe uma doutrina aí que fica ensinando que existe um anjo mais velho, um anjo mais novo, um anjo que foi criado primeiro, o outro foi criado depois, viu? Isso aí não é bíblico não. Isso é heresia. É heresia. Não existe anjo mais novo, anjo mais velho. Aí outro diz: existe anjo bebê. Não existe. Não existe, viu? Lá no céu não existe criança. Lá no céu não existe bebê. Os anjos são todos adultos, viu? Os anjos são todos adultos. E vou dizer mais uma coisa: quando a igreja for arrebatada, que os crentes em Cristo subir para ir para o céu com Jesus, vai subir pessoas velhas, pessoas jovens, adolescentes e crianças. Mas quando chegar lá, vai ser todo mundo adulto, viu? Vai ser todo mundo adulto, porque lá no céu não tem criança, vai ser todo mundo adulto. Então não existe esse negócio. Lá fala, vão ser como os anjos, né? Vão ser como Jesus, do jeito que Ele é. João diz: assim como Ele é, nós o veremos e seremos semelhante a Ele, a estatura do varão perfeito. Nós vamos alcançar a estatura de um varão perfeito. Então, um varão perfeito hoje em dia, antigamente poderíamos falar um pouquinho mais baixo, né? Uma idade mais baixa do varão perfeito aí de 23 anos, 23 anos, porque hoje um rapaz, uma pessoa, uma moça, um rapaz, até com seus 22 anos, ele ainda é adolescente ainda, viu? É adolescente, com 23 anos já é homem formado. Mas no mundo que estamos vivendo hoje, eu vou dizer, a estatura de um varão perfeito aí, para ser um homem formado, eu não vou generalizar não, tá? Para mim não pecar, mas a maioria é com 30 anos de idade. Hoje as pessoas, os homens, os garotão aí que estão vindo aí, só estão pegando juízo depois dos seus 30 anos de idade. Até antes dos 30 anos, aqueles molecão que não sabe o que fazer,
não sabe nada, e pode ver por aí como que acontece, né? Aqueles homão no meio da rua aí, com pipa na mão, né? E aquela, em vez de estar, né, fazendo alguma coisa para melhorar a vida, pensando no futuro, né, procurando trabalhar para ter uma vida melhor, ter um futuro melhor, mas não, está com a cabeça oca, sem nada na mente, cabeça oca. Antigamente não era assim não, os jovens tinham a cabeça mais no lugar, pensavam mais no futuro, pensavam em trabalhar para ajudar os pais, para ajudar em casa, né? Hoje difícil, né? Tem aqueles marmanjão que não pensam em trabalhar para ajudar o pai, e tem muitos aí que casam e a mulher tem que trabalhar para tratar deles, porque não são homens para aguentar tratar de uma mulher, e a mulher morre de trabalhar para tratar do marmanjo que tem dentro de casa. Então por isso eu falo, irmãos, tá? Nós vamos alcançar a varonidade perfeita. Lá no céu só vai ter pessoas perfeitas. Muito bem, isso é só eu só entrei nesse assunto para dar uma explicação e uma luz para os alunos. Amém. Então, Deus certamente criou todos os anjos de uma só vez, pois os anjos não têm capacidade de propagar-se como homem. Anjos não têm condições, não têm capacidade de propagar, tá? Não tem condições, não tem capacidade. Por quê? Porque anjo ele não é assexuado. Anjo não é assexuado, ele não tem capacidade para propagar. Apesar que anjo, o nome anjo aí vem da origem masculino, né? Masculino, mas mesmo assim eles não têm sexo, não têm condições de propagar. Mateus 22, versículo 30, leiamos. Porque na ressurreição nem se casam e não são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus nos céus. Isso, serão como os anjos. Então não casa, na eternidade não casa, ninguém casa e nem se dá em casamento, mas serão como os santos anjos de Deus no céu. Amém? Há um cântico que diz: eu quero ser um anjo e com os anjos ficar. Contrário à Bíblia, esse cântico é contrário à Bíblia. Não podemos dizer que ser como anjos é ser anjo. Nós não podemos dizer, fazer confusão. Existe uma diferença de ser anjo e ser como anjos. A Bíblia não diz que lá no céu todos nós vamos virar anjos, não. Não existe esta doutrina na Bíblia, que lá no céu todos nós, já vi muitos crentes dizer, lá no céu nós vamos todo mundo virar anjos. Não, isso é errado. Nós não vamos virar anjos, nós vamos ser como os anjos. Então, ser como os anjos. Também é errada a teoria de que criança, quando morre, vira anjo. Muita gente fala: morreu,
está em bom lugar, virou anjo. Não, irmão, ninguém vira anjo lá no céu. Nós seremos igual, semelhante, mas nós não seremos anjos. Lucas 20, versículo 35 e 36. Mas os que foram havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de se casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Amém. É muito fácil de compreender. João disse assim: filhinhos, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando o Senhor Jesus manifestar, nós seremos semelhante a Ele, igual a Ele, e assim como Ele é, nós o veremos. Porque nós vamos ser semelhantes a Jesus, igual a Jesus? Então nós vamos ser Jesus? Não, vamos ser igual, semelhantes a Ele. Da mesma forma, nós não vamos ser anjos quando a igreja for arrebatada, nós vamos ser igual aos anjos. Muito bem. Olha, nós vamos dar uma paradinha aqui para um breve intervalo, prometendo voltar daqui a pouquinho, falando sobre expressões usadas para se referir aos anjos. Tá bom? Até daqui a pouquinho.